Por que deveríamos ter o hábito de ler os rótulos dos produtos que consumimos? Na minha opinião, porque podemos fazer um consumo muito mais consciente, podemos melhorar a nossa consciência alimentar, por exemplo. Peguemos o produto sabonete de glicerina como exemplo, tá? Para esses dois produtos aqui, se olharmos a composição, eles são exatamente iguais até o ácido mirístico aqui. Depois os elementos da composição eles se repetem, porém em ordens diferentes, tá? Se a gente descer e olhar quem são os fabricantes, é o mesmo fabricante, tá? Se a gente olhar o CNPJ aqui, é o mesmo. Basicamente, podemos considerar que esses dois produtos são praticamente idênticos ou muito similares, tá? Porém, olhando para o preço, o granado ele é 12% maior do que o febo. Então, nesse caso, a tomada de decisão pode ser em função do preço. Tá? Uma vez que a gente, depois de ter visto a composição e quem é o fabricante, podemos considerar que o produto é basicamente o mesmo, só muda a marca, formato, a essência do cheiro, por exemplo. Tá? Esse daqui é um outro produto, ambos estavam na gôndola de águas de coco em caixinha. Tá? Se a gente notar, as caixas são azuis, ambos têm a figura do coco no rótulo aqui, ambos têm água de coco e algumas diferenças então começam a aparecer. Esse daqui ele mantém a palavra integral no tamanho razoável, esse outro já coloca sabor aqui numa letra, numa fonte um pouco menor. Tá? Então aí já começa as diferenças entre dois produtos. Tá? O preço de ambos os produtos que estavam dispostos um ao lado do outro na gôndola, o Boanavita era 74 centavos, enquanto o Só Coco aqui 2,79, tá? Então uma diferença aí de 377%. Quando eu me deparei com essa situação, eu resolvi ler o rótulo, tá? E aí a gente começa a entender por que a diferença de preço, tá? Ingredientes aqui da caixa direita aqui, água de coco integral e antioxidante, tá certo? Ingredientes da caixa do lado esquerdo, água. Então, só para lembrar, pessoal, né, na ordem aqui dos elementos da composição dos ingredientes, eles aparecem por ordem de quantidade, tá? Então, a maior quantidade daquele ingrediente vem primeiro do que os outros e assim sucessivamente. Então, essa água de coco, sabor água de coco aqui, o que ela mais tem na sua formulação é água. Depois ela tem sacarose, tá? E aí água de coco concentrada. E mais aqui embaixo, ó, ela tem aroma idêntico ao natural de coco. A partir daí, a gente já consegue ter uma ideia de que é o seguinte: pô, se eu tenho água de coco e coloco um pouco de água, água potável, por exemplo, e tomo, eu continuo tendo o sabor de água de coco, tá certo? Agora, quando eu tenho água e ponho um pouco de água de coco, eu continuo sentindo o sabor da água in natura, tá certo? E aí eu tenho que adicionar, então, um aroma idêntico ao natural de coco para tentar fazer com que esse produto se assemelhe à água de coco, tá? Então, nesse caso aqui, a tomada de decisão foi em função das características do produto. Se no exemplo anterior a tomada de decisão, em tese, poderia ser em função do preço, aqui eu realmente declinei, tá? Um coco in natura, por exemplo, custa em média R$ 3 e vem mais ou menos uns 400 a 500 ml um coco. Essa daqui estava com preço muito atraente, mas realmente ela não é água de coco, tá certo? Um outro produto que a gente também pode usar como exemplo são os produtos dispostos nos refrigeradores dos iogurtes, tá? Então, se a gente olhar aqui no produto da direita, os ingredientes basicamente é leite integral, leite em pó integral e fermentos lácteos, tá? Teoricamente, isso aqui é um iogurte. Se a gente pegar o rótulo aqui da esquerda, então eu tenho leite ou leite reconstituído, soro de leite ou soro de leite, né, reconstituído, açúcar, e aí eu tenho preparado de morango. Tá, como esse aqui não é saborizado, então preparado de morango pelo menos tem morango aqui, né? Diz que tem morango, água, açúcar. Bom, depois, continuando na fórmula básica, né, tirando a parte do sabor, ele continua leite em pó desnatado, amido modificado, gelatina e fermento lácteo. Tá? Aqui eu não vou nem levar em consideração valores, tá? Não me recordo se tinha uma diferença significativa de valores, mas acho que aqui é importante é o seguinte: o que é iogurte, o que talvez seja algo próximo de iogurte. E aí você identificar o que realmente lhe é conveniente, tá bom? Um outro produto aqui que eu trouxe como exemplo é o waffle recheado, né? No caso aqui é a mandita. Então aqui algumas coisas que a gente já pode verificar, né? Ele já vem com uma menção aqui, ó, alto em açúcar adicionado e gordura saturada, tá? Vários produtos dessa categoria que tem muito açúcar já está vindo com essa indicação, tá? O que eu acho que é muito legal.
Tá? Depois, se a gente olhar os ingredientes, primeiro o ingrediente da fórmula é açúcar. Então, a maior quantidade dessa receita, comparados elemento a elemento, é o açúcar. Depois você tem a gordura vegetal hidrogenada, tá? Que é a gordura trans. E aí segue, né? Farinha de trigo, ácido fólico, farinha de soja, bom, enfim. E uma coisa legal aqui que o fabricante colocou no rótulo aqui é o consumo consciente, 3 unidades. Provavelmente deve ser 3 unidades diárias, tá? Para ver como esse produto ele é rico em açúcar e rico em gordura, tá? E aí, pessoal, é assim, aqui não é nenhuma defesa de produto in natura ou coisa do tipo. É só a gente melhorar a nossa consciência de consumo e consciência alimentar. Você até pode consumir aquilo que você deseja. É diferente quando a gente passa a entender de fato aquilo que a gente está consumindo. Olha, o próprio fabricante está recomendando que sejam 3 unidades, tá? Que você não exagere, né? Que não coma metade da caixa, por exemplo, de uma vez só, né? Vai comendo esse produto em doses homeopáticas, tá? Acho que, de novo, né? O recado aqui é o seguinte: crie o hábito de ler rótulos. Você não precisa saber o que cada componente daquele ingrediente significa, mas quando você começa a fazer uma análise por comparação, você vai ver que tem ingredientes que têm muito mais elementos do que outros e diz ser a mesma coisa. Né? Por exemplo, um chocolate, um iogurte e assim por diante. Eu me deparei uma vez com uma situação no supermercado. Eu estava no supermercado e uma pessoa me pediu uma ajuda. Ela estava comprando o colorífico, né, que teoricamente é de urucum, e aí ele estava preocupado porque o filho dele era alérgico, né, e aí tinha vários elementos lá dentro daquele colorífico. De urucum mesmo eu não me lembro, assim, mas provavelmente tinha alguma coisa. Mas tinha tantas outras coisas. Então, ao invés de a gente só comprar algo pensando que estamos levando um determinado produto, mas a gente está levando uma outra mistura, por exemplo, no final das contas chegamos à conclusão que ele poderia utilizar aquele tempero no preparo do alimento do filho dele, tá? Mas foi bem importante a leitura ali para ter certeza que nada ruim pudesse acontecer depois, né? Uma outra coisa que a gente também acaba se deparando quando a gente começa a ler um pouco mais os rótulos é o seguinte: aqui eu trouxe um exemplo de nacionalização de produtos, tá? Apesar de ser uma cerveja, e aqui não é apologia a cerveja ou qualquer outra bebida com teor alcoólico, tá? É só para pegarmos o exemplo mesmo, tá? Então, se a gente der uma olhada aqui, o ingrediente basicamente é água, porque a cerveja basicamente é água, malte de cevada, malte de trigo, levedura, extrato de lúpulo, aveia, casca de laranja e coentro. Tá, muito bem. A cerveja Blue Moon é uma marca americana, tá certo? E ela veio para o Brasil e veio com preço até razoável, tá? Mas se você se atentar para o rótulo, tá? Ele vai estar escrito o seguinte, ó, produzido sob supervisão de Blue Moon Brewing Company, USA, fabricado e envasilhado sob responsabilidade de HNK, BR, Indústria de Bebidas LTDA, Avenida Prêmio Skin Cariol. Ou seja, essa bebida ela já foi nacionalizada, tá? Eu acho que eu já cheguei a experimentá-las antes e depois da nacionalização. Realmente não perdeu nada, a qualidade dela é bacana, tal. Só que o preço continua sendo da importada, tá? Então o fabricante ele nacionalizou, uma vez que o produto basicamente é água, então você fica importando basicamente água, tá certo? Em termos de, quando se fala em volume e peso, né, que é o que é levado em consideração para precificar o frete, você paga um imposto, porque quando você importa algo para o Brasil que é fabricado aqui, os impostos são bem altos, né? Porém, uma estratégia da empresa foi manter todo o rótulo em inglês, tá certo? O original da cerveja norte-americana, e manter o preço. Tá? Então, para aquele consumidor que vê valor nesse tipo de produto, ou nessa marca especificamente, ele acha justo pagar por um produto que ele possa pagar e que ele entende que é importado. Não, mas ele não é mais importado. Ele passou a ser fabricado no Brasil por redução de custo, provavelmente, mas a gente percebe na gôndola do supermercado que a gente não teve nenhuma vantagem econômica, tá, pela nacionalização. O que leva a crer que toda a redução de impostos, transportes, etc. e tal, virou lucro para a empresa. Tá? Aí é uma questão, pessoal, de a gente, assim, não é, vou deixar de comprar, não é isso. Só saiba que você está pagando um preço que anteriormente era de um produto importado e que você, no teu julgamento, poderia ser justo pagar e que agora você está pagando, e uma vez que você tem ciência da informação, né, você está pagando por um produto nacional o que seria um produto importado, tá certo? Mantendo ainda esse exemplo aqui da cerveja, eu trouxe uma outra aqui, que basicamente a receita é a mesma, essa Patagônia é argentina, mas também já é fabricada aqui no Brasil, tá? E aí é o seguinte, teoricamente são as mesmas cervejas, são a mesma receita, etc.
mas essa Patagônia ela já usa dentro do ingrediente água, malte como outro, milho aqui, que é um cereal não maltado, tudo bem, mas aí no lugar da laranja e do coentro ela usa aromatizante e acidulante ácido cítrico. Tá? E aí, mais uma vez, né, o consumidor que está acostumado com o tipo de produto, com marcas, ele olha e fala, pô, eu conheço qual que é a receita dessa cerveja aqui, eu vou levar porque eu gosto, enfim, ou não vou levar porque eu não gosto, mas se eu levar... Mas uma vez que você para ler, você vê que tem uma parte aqui que já tem um aditivo, tá certo? E aí, mais uma vez, pessoal, vou deixar de... Não, é só uma questão de ter consciência. Eu estou levando algo que, na sua receita original, né, não deveria levar laranja, por exemplo, e está levando um aromatizante, tá? Então, é só essa consciência, tá certo? Um outro ponto aqui que eu trago, né, nessa questão, nesse tópico aqui de leitura de rótulos, é a redução da embalagem, tá? Então, eu peguei essa como exemplo, mas a gente tem vários, tá? Então, esse aqui é um outro chocolate waffle, né? E aqui está dizendo o seguinte, ó, novo peso de 126 gramas para 100,8 gramas. Redução de 25,2 gramas ou 20%. Tá? Basicamente, você vai, pô, por que o cara vai vender um produto com 100,8, né? Por que ele não vende com 100 ou com 110? Pelo seguinte, cara, ele simplesmente, esse produto aqui, ele vinha 20 unidades, né? Ele é um produto de décadas que é comercializado aqui no Brasil. Quando eu era uma jovem criança, já, né, a gente já tinha contato, já tinha familiaridade com esse produto e vinham 20 unidades. Eles tiraram 4, tá certo? Deu esse peso maluco aí de 100,8, mas a redução é de 20%, tá? E aí, a pergunta que a gente deve se fazer, qual o aumento real de preço? Uma vez que normalmente esses produtos sofrem uma redução no volume, mas não sofrem uma redução do preço. Então eu trouxe aqui um exercício, né, para a gente dar uma olhada, tá? Então, vamos lá, o peso antigo eram 126 gramas, o novo peso é 100,8 gramas. Supondo que o preço entre o peso antigo e o peso novo não sofreu alteração, e eu peguei um valor aqui que eu olhei na internet de 4,79, quanto de fato a gente está pagando a mais por esse produto? Então, basicamente, nós vamos fazer uma regra de 3 aqui, tá? Então, ó, o peso antigo 126 custava 4,79, tá? Se para esse peso e esse valor, quanto deveria custar 100,8 gramas, tá? Levando em consideração que 126 gramas custa 4,79. 100 gramas deveria custar um pouco menos. Então, eu vou fazer uma regra de 3 simples aqui, tá? Então, basicamente, 126 vezes x, 100,8 vezes 4,79, tá? Fazendo essa conta, nós temos isso aqui. O x é igual a 482,8, eu usei 3 casas aqui, não precisava, dividido por 126. O x, então, vale 3,83. Então, nós deveríamos, se a gente fizesse uma relação das 126 gramas a 4,79, eu estou vendendo uma quantidade menor em massa, estou vendendo 100 gramas, eu deveria pagar 3,83. Mas supondo que o preço não alterou, que o preço continua a 4,79, qual é o aumento real? O aumento real é de 25%. Tá? Então, para uma redução de 20%, eles ainda conseguem aplicar um aumento de 25%. Tá? E isso é o que nós chamamos de reduflação. Tá certo? Eu não aumento o preço propriamente, mas eu diminuo a quantidade mantendo o mesmo preço. E essa é uma estratégia onde o sentimento do consumidor tem mais dificuldade para detectar, tá, o aumento real de preço. Mas saiba que toda vez que há uma redução de volume, se você nota que o preço se manteve, essa é a conta que você pode fazer para, em tese, saber quanto você está pagando de aumento real, tá certo? Existe uma outra conta mais fácil aqui, que normalmente eu prefiro fazer, que é basicamente o seguinte: eu pego 126 gramas, 126 gramas, vírgula 00, né? Então a vírgula não está aqui, mas ela existe e está aqui. Então eu mando sempre duas casas, tá? Então basicamente eu pego 4,79, divido por 1,26, vezes 10, eu tenho R$ 38,00 o quilo. Novo peso, 100,8, supondo que o preço é o mesmo, pego essa vírgula, movimento duas casas, então eu pego 4,79, divido por 1,008 e multiplico por 10, eu tenho R$ 47,50. Aumento real, 25%. Tá certo? Essa conta é mais direta, tá, do que a regra de 3. Tá? E basicamente o que nós estamos fazendo? Quando eu pego o peso em gramas e movimento a vírgula para cá, eu faço uma divisão e chego ao valor a cada 100 gramas. Tá? Eu vou mostrar mais um exemplo aqui na comparação de embalagem de mesmo produto. Tá? Então você tem o mesmo produto, um vendido numa determinada massa e o mesmo produto vendido numa outra determinada massa. Tá? E aí, quanto de fato a gente está pagando por quilo, tá certo? Então, basicamente é o seguinte, usando o exemplo anterior, tá? Supondo que esse saco de batata aqui custe R$ 9,79
tá certo? E ele pesa 80 gramas, então, de novo, né? 80,00, né? Eu pego a vírgula, ando 2 casas para a esquerda, então eu tenho 0,8 ou 0,80. Se eu divido, eu tenho um valor de R$ 12,23 a cada 100 gramas, tá certo? Então essa é uma conta que é bacana você fazer no supermercado, porque ela é direta. Tá? Se eu estou pagando R$ 12 a cada 100 gramas, ora, e 1 quilo tem 10 vezes 100 gramas, cabe 10 partes de 100 gramas, então 12 vezes 10, 120. Né? E aí se eu pegar o valor de 100 gramas e multiplicar por 10, eu vou ter R$ 122,30 o quilo. Tá? E vamos ver o pacote de 135 gramas, a mesma coisa, né? O pacote de 135 ele custa um pouco mais caro, R$ 13,59, dividido por 135,00, ando 2 casas, 1,35, eu tenho R$10,10 a cada 100 gramas. Multiplicando por 10, eu tenho R$101. Então, ora, qual dos dois produtos é mais barato? O de 135 gramas. Eu pago R$101 por quilo, ao invés de pagar R$122 por quilo de 80 gramas. Aí você vai falar, pô, mas eu não quero, só vou comprar dessa vez. Pessoal, se você comprar um pacote desse por semana, em 2 meses já dá quase 1 quilo, tá certo? Esse daqui vai dar entre 8 e 10 semanas, aí vai dar uns 800 gramas, esse aqui já vai dar mais ou menos 1 quilo. Então, ao final de uma repetição de compra, você realmente vai estar pagando mais caro e levando menos produto. Agora, uma outra coisa interessante de a gente fazer a conta para chegar no valor por quilo é que nem sempre a embalagem maior está mais barata do que a embalagem menor. Tá? Eu sempre faço a conta porque eu já tive situações onde a embalagem menor, o preço por quilo dela saía ligeiramente menor, ou às vezes sai até igual. E aí você pode tomar a decisão de não ter que levar mais para pagar um pouco mais barato, tá certo? Um outro ponto aqui interessante é que a gente começa a ter uma consciência de quanto o produto realmente custa. Né? 9,79 por 80 gramas, 13,59 por 135 gramas. Olha, isso é batata e custa, vamos pôr um valor médio aqui, R$110 o quilo. Se a gente olhar o preço da batata in natura na gôndola do supermercado, esses dias aí estava até um pouco mais caro, quase R$10, 6 a R$10, vamos fazer R$10, é uma conta, dá até uma conta redonda. Cara, você pega a batata, você lava a batata, você fatia a batata, você frita e tempera com sal. Ela chega para o consumidor 10 vezes mais cara ou 10 vezes mais alto o valor do quilo do que você comprar in natura. E aí a gente para, pô, mas ela teve todo um processo, mas será que um processo de lavagem, de fatiamento, de fritura e de adição de sal faz com que esse produto tenha que crescer 10 vezes mais no preço do seu quilo? Então é uma outra coisa que começa a gerar uma consciência de valor. Né? E aí assim, mas eu não devo... Não, pessoal, existem coisas que você tem que analisar o seguinte, você até pode pagar pelos produtos. Tem coisa que a gente tem que fazer uma análise, se é justo a gente pagar por aquele produto, aquele preço que estão cobrando da gente. Realmente, se você comprar uma batata in natura, e aí tem todo o processo em casa de lavar, cozinhar, claro que vai aumentar o custo até você comer essa batata, mas entre a batata in natura e um saco de batata industrializada, a gente consegue ter 10 vezes mais de acréscimo aí, tá certo? Essa conta que a gente fez por quilo é possível fazer por litro também, tá? Geralmente os produtos em volume, eles geralmente são mais padronizados, né? Eles são meio litro, 1 litro, mas eu trouxe aqui um produto para a gente usar como exemplo, tá? Então isso aqui é um refrigerante e ele tem 2,69. E aí a mesma coisa, né? 269 ml, 0,00. Eu pego a vírgula, vou 2 casas à esquerda, então eu tenho 2,69. O preço dele, né? Peguei na internet, 2,29, dividido por 2,69, eu tenho 0,85 centavos de real a cada 100 ml. Tá certo? Se eu multiplicar por 10, né? Porque a mesma analogia para grama, estou pagando 8,50 por litro desse produto. Tá certo? Então você pode fazer tanto para massa, em gramas, para quilo, quanto para volume de ml para litro, tá certo? Bom, e aqui, pessoal, para concluir, eu vou deixar esse link aqui, que é bem legal, tá certo? Também vou deixar o link na descrição, que fala da inflação invisível, ele fala dessa reduflação, tá? É um vídeo bem bacana, vale a pena dar uma olhada, tá bom? Bom, espero ter ajudado, um abraço.